Paz de Cristo, amados de Deus. Como anunciei em alguns vídeos passados, nós iríamos dar um lampejo sobre as 4 dimensões do Reino de Deus, com a promessa de que nós nos aprofundaríamos melhor em cada uma delas a posteriori. Chegou esse momento. Nós vamos começar pelo território do Reino de Deus, tendo em vista, julgar eu, que esse é um assunto importantíssimo para esse nosso tempo. A igreja anda completamente desviada da verdade no que diz respeito a esse assunto. E nós precisamos despertar para a verdade bíblica, sob pena de ficarmos desviados, afastados do Senhor. Porque afastado da verdade é estar afastado de Deus. Conhecer a verdade é ser liberto. A palavra diz isso: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Libertará para quê? Libertará para servir ao Senhor, para manifestar a sua glória, para cumprir o seu propósito, para fazer com que o seu reino venha. Por isso vamos nos dedicar em primeira mão ao estudo sobre o território do Reino de Deus. E eu gostaria de começar esse estudo citando a promessa de Deus a Abraão feita no livro de Gênesis, capítulo 13, versículo 15, que diz assim: porque toda essa terra que vês, eu te darei a ti e à tua descendência para sempre. Essa é a promessa de Deus para Abraão, e não somente para Abraão, é importante nós entendermos isso, mas para Abraão e para toda a descendência de Abraão. O que significa dizer que os descendentes de Abraão hoje são tão herdeiros quanto Abraão e os demais daquela época. A promessa permanece de pé, ou será que não? Se não permanece de pé, por que motivo não permanece de pé? Ah, pastor, não permanece de pé porque Israel falhou. Mas presta atenção, Abraão falhou? Abraão não falhou. Então, se só Abraão não falhasse, já era o suficiente para a promessa permanecer de pé. Mas nós sabemos que muitos foram fiéis ao Senhor e não falharam. Por isso, também como herdeiros da promessa, como Abraão, e como os de hoje, descendência de Abraão, permanecendo firmes no Senhor, são herdeiros da promessa. E a promessa não é outra senão: toda essa terra que vês. Os olhos de Abraão estavam na terra, ele estava pisando o solo da terra, e os olhos dele visualizavam a terra. E o texto diz: toda esta terra que vês, eu te darei a ti e a tua descendência. E consuma o texto dizendo: para sempre. Essa é a promessa de Deus. E não há como dizer: ah, mas Deus fez a promessa de dar a terra enquanto ele estivesse vivo, depois que ele morresse. Não tem isso na Bíblia. E a promessa era para todos, para sempre. É interessante que a gente não encontra na Bíblia um texto apenas que diga claramente, como diz claramente esse texto, que o Senhor deu a terra para sempre por herança a Abraão e a sua descendência. Não há um texto sequer que diga que os santos morarão no céu. Tudo é consequência de elucubrações, de conclusões que o homem tirou. Por exemplo, vou citar um texto por demais usado. Prestem bem atenção em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 16 e 17. É o texto do arrebatamento. Diz a palavra de Deus assim: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro.
todos os mortos em Cristo, todos os que morreram e foram vencedores, toda a descendência de Abraão, ressuscitarão primeiro. Depois, nós os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. O texto dá-nos a noção de onde será o encontro. Seremos arrebatados para o encontro com Ele entre nuvens. Entre nuvens é o espaço aéreo. Quando você anda de avião, que o avião atinge seu patamar de altitude, você olha para cima, você vê nuvens. Você olha para baixo, você vê nuvens. Entre nuvens, ali é o espaço aéreo. E vemos a olhos nus os aviões passando nesse espaço aéreo. Por isso que a Bíblia diz que todo o olho verá quando Jesus voltar. Agora, diante desse texto lido, eu pergunto, onde está escrito neste texto que nós vamos morar no céu? Ah, pastor, mas diz que nós vamos ser arrebatados. Mas diz que nós vamos ser arrebatados até a altura do entre nuvens, o espaço aéreo. Ali. Agora, onde está o texto que diz que depois de nos encontrarmos com o Senhor Jesus, nós seremos arrebatados para o céu? Porque o texto diz que quando a trombeta for tocada e ressoada a trombeta de Deus, Jesus, o Senhor, descerá dos céus. Querendo dizer que entre nuvens não é céu, é terra. Sim, é o espaço aéreo na terra. Deveria haver um texto que dissesse que nós vamos subir para o céu, mas não diz isso. O que diz? Diz assim: e então estaremos para sempre com o Senhor. A pergunta é: onde? Existem outras respostas. Existem textos que podem nos conduzir à compreensão dessa verdade. Mas eu gostaria de suscitar o texto do início. O Senhor disse que a terra que Abraão via com seus olhos, essa é a terra da herança, da promessa, a que Deus prometeu a Abraão e a sua descendência. Observando o seguinte: Jesus também é descendência de Abraão. Sim, senhores. Vamos começar por aqui. Pensando bem, por que a igreja abandonou a promessa feita a Abraão e a sua descendência? Eu e você somos descendência de Abraão. E temos direito à terra da promessa, à terra prometida. Que o Senhor nos faça compreender essas verdades. E daqui para frente, muitas outras verdades nós leremos aqui que falam desse assunto. Que o Senhor possa fazer esta palavra frutificar em nosso coração. Em nome de Jesus. Amém.